Agora sim! Alô, 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 boa noite! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olá! Olá, olá, boa noite, boa noite! Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Boa noite. É nóis! E aí, galerinha? Uh! Tudo tranquilo com vocês? Então, olha só. Eu queria fazer um estudo hoje e abrir pra gente fazer perguntas e respostas logo de cara. Eu estava vendo a sessão. Ah, obrigado pelos tias, obrigado pelos subs enquanto a gente estava no carregando, né? Obrigado, gente. Hã, eu queria, fazer um estudo. Eu queria fazer um estudo essa semana e bater um papo com vocês. Eu estava Quando vendo olha ali pra no canal de câmera. sugestão de tema, o pessoal queria um estudo da Carla Ortiz. Então só avisando que vou me quebrar ao vivo, que faz muito tempo que eu não faço estudo desse tipo. Mas Tu vamos olha pra quebrar. câmera. Hã? Ai, meu Deus. Olha pra câmera, tu tá olhando pra fora da live. Eu tô olhando pra fora da é porque eu tenho que olhar pra câmera, mas eu tô olhando pro chat. Oi, câmera. Ah, o chat fica aqui, eu quero ler o chat também. Não, a voz da consciência está aqui para ler o chat para mim, tá tudo bem. Então, eu queria fazer o estudo da Carla Ortiz. Não tenho a menor ideia como é que isso vai funcionar, então eu já peço desculpa de antemão se o estudo ficar duvidoso, tá? Mas vamos tentar, estudo é para isso aí mesmo. Eu tenho focado mais no estudo de pintura a óleo, vamos ver que diferença que isso vai fazer nos estudos digitais, né? Mas queria abrir então para perguntas e respostas logo cedo. Espero que vocês tenham algumas dúvidas. Se tiverem sugestões também do que a gente fazer, igual a gente estava fazendo na live passada, também pode mandar que a gente dá uma olhada no que a gente consegue fazer. Certo? Olha para a câmera e pronto, a câmera aqui. Deixa eu passar para o Photoshop que aí eu posso olhar para a câmera mesmo. Boa noite, gente. Boa noite. Bora. Deixa eu botar, deixa eu botar o microfone no lugar. Nós vamos nos quebrar ao vivo aqui, enquanto a gente tenta fazer um estudo da Carla Ortiz. Vamos lá. Nossa, faz tempo que eu não mexo com essa imagem. Ah, meu Deus. Medo. Vamos nós. Meu Jesus, já tá dando tudo errado já. Socorro. Pera, tá tudo sob controle. Vamos lá. Gente, se vocês tiverem perguntas, mandem aí. Eu tenho alguns pensamentos que eu gostaria de falar enquanto a gente espera as perguntas. É, eu tava pensando a respeito de como que eu dou feedback na mentoria, né? E como isso pode causar confusão de algumas maneiras. Muitas vezes o exercício da mentoria, ele é bem focado pro que a pessoa tá tendo dificuldade em. Então, eu vou pedir para você fazer algumas coisas bem extremas. Essa semana, por exemplo, eu pedi para um dos alunos lá para ele não usar curvas no desenho dele. Ele tentar fazer o desenho o máximo possível com linha reta. E vai ser um desafio para ele, sabe? E foi engraçado que gerou uma conversa que a gente estava conversando a respeito de então curvas são ruins? Não é que curva é ruim, saca? Não é isso. Mas tem algumas vezes que a gente vai precisar tirar alguns recursos para a gente conseguir expandir nossos horizontes. Obrigado pelos dias, gente. É, tem algumas horas que a gente vai precisar tirar alguns recursos, saca? Dos nossos desenhos, das nossas artes, para a gente conseguir ver o que tá faltando. Para a gente conseguir enxergar o que a gente não tá enxergando. Eu estou desenhando maior do que devia. Quando eu falei que eu ia sofrer com esse estudo, eu não estava mentindo. Então, tem que tomar cuidado quando vocês estiverem assistindo o feedback de alguém, quando vocês estiverem assistindo dicas para uma pessoa específica, né? Para não levar. Tipo, curvas não são ruins, a ideia não é essa. Mas fazer um desenho só em linha reta vai adicionar um repertório para aquele aluno, que é uma coisa que ele provavelmente não ponderou ainda, sabe? Então, quando a gente pega o feedback dos outros e a gente analisa, tem que tomar cuidado pra gente. A gente já tinha conversado a respeito da generalização, né?
de tomar cuidado com essas generalizações, coisas que parecem regras, que não são regras, elas são ajustes. Tem muita coisa que a gente faz na nossa arte que são mais ajustes finos que qualquer coisa. Mexer com direção de arte, mexer com resolver probleminhas na nossa percepção, muitas vezes são mais ajustes finos do que ajustes pesadíssimos, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê feedback para os outros pra gente não essencializar e não achar que a gente tá tirando uma regra onde não tem. Porque às vezes aquele feedback específico para uma pessoa não significa que é uma regra, significa que aquela pessoa tá precisando pensar daquele jeito por um tempo. Muito dos exercícios que a gente faz em arte, inclusive acho divertido pensar a respeito disso, é, eu vivo tentando martelar nessa tecla na mentoria e eu não sei quão bem sucedido eu sou. Muitas vezes os exercícios que eu passo são muito para expandir o horizonte, para a gente não ficar preso na mesmice, sabe? Para a gente não ficar só na zona de conforto. Tirar o aluno da zona de conforto é muito da minha missão, sabe? Não significa que você precisa desenhar daquele jeito. Não significa que você precisa mudar o seu estilo para sempre. Ou que você nunca mais pode fazer as coisas do jeito que você fazia. Eu só preciso que você aumente a sua percepção. Eu só preciso que você tenha experiência fora da sua zona de conforto pra gente poder expandir mesmo o que a gente pode fazer. Expandir nosso vocabulário. Expandir nossas possibilidades, saca? Então, cuidado quando vocês estão assistindo feedback com os outros pra gente não essencializar e não ver regra onde não tem, tá? Regra em arte é um negócio muito complicado, foi aquilo que eu comentei. Sempre que a gente fala, não, isso aqui é errado, não faz desse jeito, tipo, não pinte com preto, sabe? Não era exatamente essa a ideia da regra. A ideia do não pinte com preto, ela é interessante porque ela é uma dica que vem da época que o pessoal estudava pintura tradicional. Que a primeira coisa que o pessoal fazia é que vai fazer sombra, mistura preto com a tinta. E pronto, agora eu tenho a cor da sombra. E não é assim que funciona. Preto tira a saturação e sombra tem saturação. Então você precisa aprender a misturar a tinta de forma que você consiga a cor da sombra de verdade. Não é só misturar com preto. Mas esse aviso continua flutuando por aí e o pessoal que faz pintura digital hoje em dia tem muito medo de chegar no preto absoluto. A galera tem umas pinturas que às vezes fica muito presa na sombra, que o pessoal tem medo de escurecer as coisas. Sendo que não funciona exatamente do mesmo jeito. Era uma dica que funcionava pra época da pintura tradicional, saca? Ainda tem mérito de você não usar preto absoluto pra tudo, não sombreie com preto. Não sombrear com preto ainda é uma dica boa, mas isso não significa que vocês precisam evitar todos os tons escuros, saca? Faz sentido isso? Enfim, queria botar esse pensamento aí pra gente começar a discussão de hoje, porque temos coisas pra pensar. Tem perguntas? Tem uma perguntinha já, peraí. Manda. Hum, Boa noite. Tenho tido muito receio de montar meu portfólio e mandar para empresas. Acho que meu nível de desenho tá bom, porém eu desenho no Krita e tenho minha própria maneira de lidar com as camadas e essas ferramentas. Acho que isso afeta? Se sim, alguma dica? Olha, na minha experiência, não afeta não, tá? O que você precisa é só entregar o trabalho. Você vai entregar, muitas vezes você vai ter que entregar em PSD, o Krita salva PSD que eu sei, então isso não vai ser muito problema. Mas eles não vão te pedir para você trabalhar de um jeito específico. Trabalhar de um jeito específico costuma ser um requerimento de quando você vai trabalhar dentro de um estúdio específico. Que aí as pessoas querem que você trabalhe de um jeito X ou Y para a equipe inteira ficar alinhada, todo mundo trabalhar do mesmo jeito e o resultado ser consistente. Então, se você for trabalhar num estúdio desse, eles vão te treinar para como que você produz o arquivo em equipe. Ou você só entrega o PSD de acordo com os requerimentos que eles têm. Por exemplo, background, personagem, sabe? Personagem solto do fundo, essas coisas. É só seguir os requerimentos. Mas, como você produz a imagem é problema seu. Não costuma dar muito problema, não. Pode mandar portfólio sem medo nenhum. Sula Muito. pedindo se tu pode escurecer um pouquinho o BG, tá Ah, difícil de posso. enxergar. Peraí. Deixa eu. Eu faço o sketch bem clarinho, gente. Eu peço desculpa. Espero que melhore um pouquinho.
O codec de vídeo não gosta do branco, né? É, não, o pessoal tinha comentado. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Mas Gente, manda pergunta. esse negócio de feedback tem ficado muito na minha cabeça. É uma coisa que a gente tenta ajudar mesmo, a gente não quer complicar a situação, mas é difícil de. Tem muita coisa para se ponderar. Quando a gente está falando de percepção, quando a gente está falando da forma como a gente enxerga, e enxerga tudo, não é só fisicamente enxergar a imagem, mas prestar atenção em direção de arte, prestar atenção em estilo, como é que você entende estética. Tudo isso é complicado, sabe? Então obrigado pelos dias. Hoje tem. Uhum. Vamos lá. Um estudo da Dona Ortiz, cara. Eu gosto muito do trabalho dela. Eu ainda acho esse rosto, apesar de não ser o dos mais recentes dela, eu ainda acho esse rosto espetacular. Ela manda bem demais. Posso passar uma pergunta? Pode, manda ver. Sula, tenho uma ideia de fazer um desenho que, entre aspas, precise ser muito bom, mas na hora de começar o sketch eu travo. Tem algum conselho para relaxar ou aliviar o medo de errar? Olha, toda vez que eu tenho essa obrigação de que tem que fazer um negócio ficar muito bom, eu travo também. O que eu faço é que eu me engano. Eu falo que eu vou fazer um teste. Deixa eu fazer a primeira tentativa aqui. Deixa eu fazer um teste para ver se isso aqui funciona. Deixa eu fazer uma experiência aqui para ver se alguma coisa cola. E eventualmente, quando eu faço as experiências, alguma coisa vai funcionar. Se eu tô fazendo só uma experiência, eu tô fazendo só um teste, eu não preciso me preocupar tanto se não der certo. É só o primeiro de várias tentativas que eu vou fazer, sabe? Então, chamando de experiência, chamando de teste, eu abro espaço para fazer isso um bocado de vezes. E aí, normalmente, lá na terceira, quarta tentativa, a gente conseguiu alguma coisa que funciona. Certo? Então, abre espaço mentalmente, colocando isso como se fosse um teste mesmo, uma experiência, em vez de ser a versão finalizada. Tipo, eu só tenho uma tentativa para fazer um negócio e tem que ficar bom, sabe? Você não tem uma tentativa só, você tem várias. Então, vamos com calma até a gente dar certo. Vai fazendo as tentativas e vai fazendo ajustes finos no processo até a coisa começar a dar certo. É o famoso, para não errar, tem que errar primeiro. Exato. Eu penso nisso hoje em dia muito como ensaio de música, sabe? Antes de você ir lá no palco tocar a música, você vai ensaiar. Então, ensaia a imagem também, sabe? Faz uns testes, faz. Senta aqui e testa os trem. Testar é muito importante na nossa área, sabe? Sula, Oi. qual você acha uma boa maneira para estudar perspectiva? Olha, referência. Eu gosto muito dos cenários do Ghibli. Foto do Google Street Map, saca? Que tem, você pode jogar lá e virar a câmera e, sabe, pegar aquelas fotos de cidade, pegar foto de avenida. E desenho de observação. Desenho de observação que eu digo sem foto, sabe? Pega ali, desenha sua mesa, desenha sua cadeira, desenha seu sofá, desenha a mochila que tá no chão. Perspectiva é muita observação, sabe? Perspectiva é muito prestar atenção nas escalas, muito prestar atenção nas proporções das coisas, sabe? Então é muita observação. Aham. Eu acho Hum, que eu vou focar esse estudo um pouquinho mais no rosto, tá? Porque se eu for fazer da imagem inteira, não vai dar tempo de fazer no nível que eu quero chegar, não vai dar tempo de fazer no tempo da live. Então eu vou focar um pouquinho mais na personagem, mas eu vou fazer a mancha do fundo. Pode falar.
Não, era a próxima pergunta. E te Aham. perguntar se eu tô dando eco. Ah, não. Tá não. Tá, eu achei que tinha ouvido, então tá tudo bem. Tá de Hã, boas. Tula, o que você poderia dizer fazendo uma análise rápida sobre a composição desta pintura do estudo? Olha, eu gosto muito da forma como a Carla Ortiz resolve os cenários. Deixa eu botar ela grandona aqui pra gente poder discutir ela de verdade. Eu gosto muito do personagem descentralizado. Eu gosto da leve inclinação na câmera. A gente tem essa coisa da câmera, ela tá mais inclinada aqui, a nossa linha do horizonte ela tá aqui, para o rosto do personagem ficar alinhadinho com a câmera. Dá um ar de importância pro personagem. E aí a gente desce aqui e tem essa pose que tá super natural, né? Eu gosto muito da forma como ela resolve o cenário. O cenário, ele é super simples, ele é quase monocromático. Você vê que ele só tem tom de amarelo, basicamente. Amarelo escuro, amarelo claro, tem alguns tons frios, mas ele é quase monocromático e ele funciona super bem. Quando a gente passa aqui pra janela, que tem uns tons mais vermelhos, né? Que ajudam a realçar essa sensação de quente e frio. E funciona super bem com a personagem que é fria. Ela tá com esse branco neutro. É, eu gosto muito da harmonia dessa peça. Mas ela não é uma composição exatamente super complexa, não, sabe? Ela é leve inclinada de câmera ali, personagem desalinhado e ganhamos. Personagem desalinhado do centro, né? Vamos ver se a gente consegue. Não, não é tão azul assim. Isso. A tablet está levemente bugada hoje. Se vocês virem os riscos saindo à toa aí, a tablet não sou eu, tá? Eu não fiquei doida ainda. Mais escuro que isso, né? Aham. Aqui. Hum, E aí? Obrigado pelos dias. Ah, eu tenho que botar o filtro pra pegar as mensagenzinhas direitinho. Ah, um dia eu vou aprender a mexer nesses programas de stream, gente, eu peço desculpa. Vamos lá, vamos com calma. Um pouquinho mais saturado do que eu tô fazendo. E um pouco mais escuro. Isso. É um pouco mais vermelho também. hum. Sula, o que você diria de dica para alguém que tem muita dificuldade em montar briefings para começar thumbnails? O foco seria card game e TTRPG. Olha só, tem um workshop do Mike Azevedo, que de vez em quando ele dá, que é o workshop de thumbnail dele. Em que ele vai falar a respeito de como fazer um briefing. Ele dá um macetinho, sabe, para você começar a imagem escrevendo. Se faça perguntas: o que está acontecendo? Com quem? Qual é o cenário? Qual é a situação? Sabe? Que isso já vai ajudar você a iluminar o que está acontecendo na cena. Mas no geral, tá? O que está precisando de inspiração é sair um pouco só da área de ilustração e pegar essa inspiração em outros lugares. Tem um cara chamado Feng Zhu que ele falava a respeito de que ele pegava inspiração em livro. Toda vez que ele precisava fazer um projeto e ele não sabia o que fazer, ele ia atrás de um livro e fazia o concept para os livros que ele estava lendo. Então, em teoria, era fanart, né? Mas funcionava bem e funcionou de portfólio para ele durante muito tempo. Então, uma das coisas que dá para você fazer é obrigado pelo sub. Uma das coisas que dá pra você fazer é ir atrás de projetos de tabletop. Tipo, tabletop, acho que o mais
clássico que a gente tem agora é o Critical Role, né? E ir atrás do Critical Role, por exemplo, e começar a adaptar as cenas dele para cenas de RPG. Se o pessoal do Critical Role tivesse carta em Hearthstone, como é que seria? Saca? E fazer esse tipo de coisa. É um bom jeito de começar. É um bom jeito da gente começar a pensar nessas coisas. Quando eu fiz portfólio de Hearthstone, o que eu fiz foi que eu jogava o WoW na época, né? Eu fiz os cartas dos meus officers da minha guilda como se eles fossem os personagens de Hearthstone. Então tinha o Healer Officer, tinha tinha o tanque, tinha a paladina mal-humorada, saca? Era divertido. Eu acho que Hum. tem um pouquinho de roxo nesse cinza. Esse cinza ele é puxadinho pro roxo. Oh yeah. Mas sempre são essas ideias bobas que a gente acaba usando pra fazer esses portfólios. Hum. Oi, manda. Sula, esses tempos voltei a desenhar e não consigo ter um norte para seguir. Sempre tento seguir uma rotina, mas me perco logo após 1 ou 2 semanas. Queria saber, o que devo fazer? Olha só, se você tá conseguindo manter a rotina por 2 semanas e depois você se perde, eu acho que você já tá conseguindo construir o início da rotina, na verdade. Em vez de você focar em coisas de um mês, foca em coisas de 2 semanas. O que você consegue fazer em 2 semanas? Faz as 2 semanas, pausa, dá uns 3 dias de folga, faz mais 2 semanas. Porque isso é uma questão de encontrar o seu ritmo natural também. É, 2 semanas é um bom tempo já pra gente já dar pra produzir bastante coisa em 2 semanas, saca? Então não preocupa em ficar o tempo todo. A gente não precisa estar. Não é uma corrida contra o relógio, sabe? Tem esse ditado que eu gosto muito dele, que arte é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, sabe? Não é uma corrida contra o relógio. Você não tá tentando fazer o mais rápido possível. Você tá tentando criar estamina pra você chegar na linha final, saca? Então, começa a trabalhar com seus próprios ritmos. Se 2 semanas é o que você consegue fazer, faz 2 semanas, para um tempinho, dá um descanso, faz mais 2 semanas. Sabe? Que vai ajudar. Trabalha com o que você tem. Não, é definitivamente aqui. Hum, uma pergunta mais longa. Manda. Boa noite. Venho estudando desenho há algum tempo sozinho, só com material gratuito. Porém, sinto que preciso de algum direcionamento ou sistematização de conhecimento. Tenho muita vontade de fazer a mentoria contigo para ter um chão e uma direção. Uhum. Mas como é concorrido, tu terias alguma indicação de curso que vale o investimento nesse meio tempo? Encontrei muita gente falando bem da ICS, mas o valor é bem exorbitante para mim. Acha Sim. que o Schoolism pode ser uma boa ideia? Olha, eu estudei muito pelo escolismo. Eu gosto bastante das coisas de lá, tá? Mas ele precisa de disciplina. Só que se você tá estudando já por conta, eu acho que disciplina não vai ser o problema. Mas eu gosto demais daquele sisteminha de assinatura deles. Tem uns cursos muito bons escondidos lá. Então, olha, os cursos do Escolhido são muito bons. Tem os cursos da Revo, que o pessoal gosta bastante também. Tem o curso do Gui Freitas, do Guilherme Freitas, do Brush Rush, que o pessoal também gosta bastante, sabe? Então, eu acho que qualquer uma dessas são boas opções. Mas, em questões de valor mesmo, pelo preço, o escolismo é difícil de bater porque tem muito curso muito bom naquela mensalidadezinha, sabe? Então, se você tá com vontade de experimentar o escolismo, vai fundo que ele é um investimento bem bom. Eu gosto bastante. Eles estão, inclusive, fazendo uns seminários toda semana. Eles estão fazendo, tipo, umas palestrinhas que eles estão colocando muito material muito legal nessas palestras. E aí, se você pegar, você pode perguntar pro pessoal na hora, né? E eles estão convidando uma galera muito foda pra fazer essas coisas. Então, sim, tá valendo a pena demais. Só precisa saber inglês, né? Só tem esse problema. Os cursos da ICS são muito bons, mas eles são investimento e eles também têm o problema da fila, né? Fila de 2 anos, é. A fila de 2 anos.
Hã, eu ia comentar que a gente tem uma aba de cursos lá no servidor do Discord. Isso. Eu o link tá aí no chat se alguém quiser entrar e não estiver lá. Oi, Yukito. É, uma pistolada agora por nenhum motivo. Hã, ah, tinha uma pergunta que ficou pra trás, porque eu pedi uma esclarecimento numa parte da pergunta. Sula, boa noite. Tudo bem se todas as artes do meu portfólio forem feitas com referências, ainda não tenho bagagem para fazer algo de cabeça. Aí eu perguntei se era referência ou se era estudos, e a pessoa disse que era referência mesmo, tipo copyright de poses. Não, é referência de boa. Gente, trabalhar com referência costuma ser uma coisa muito boa, não é uma coisa ruim, não. Vocês não precisam fazer coisas de cabeça, sabe? E não existe copyright de pose. Tem uma Hum. diferença, é quando você faz um estudo que você copia a peça inteira e ela fica muito parecida com o original, esse não pode, isso é um estudo. Isso estudo não é coisa de portfólio. Mas, quando você pega e você usa de inspiração uma pose, você usa uma mão de uma peça para você resolver uma mão na sua, que faz frases estranhas fora de contexto. Quando você usa sabe? Quando você usa, tipo, essa mão aqui, esse ombro vai me ajudar a resolver. Essa perna aqui tá muito parecida com o que eu preciso pra minha peça. Usar referência nesse aspecto é muito bom, só vai. Só vai. Então pode mandar portfólio. Tá liberadíssimo. Hum. Sula, hoje estou começando uma carreira como tatuador. Estou tentando entender Nice. o que me falta para fazer uns rostos no estilo de tatu, onde você gera ali um espaço de sombra e faz um black work dentro. Sim. Resumo da obra. Eu não sei se está me faltando estudo de luz e sombra ou da forma no geral, como desenho. Faz sentido? Na minha cabeça faz. KKKKK. Não, faz sentido sim. Olha, provavelmente tá faltando um pouquinho dos dois. Não é só um ou outro, são os dois, sabe? Então, vamos desenhar. Vamos fazer no Nanquim até a coisa dar certo, sabe? É, eu super recomendo que você estude alguns artistas que fazem essas áreas de preto mais pesadona, e tente fazer, tipo, copia mesmo. Bota do lado, tenta fazer igual. Vê o que acontece. Vê o que que você faria de diferente. Vê o que que fica de diferente no seu pro estudo deles, sabe? E bora desenhar. Oh, meu Deus, o gato acordou. Se acontecer caos, foi o gato. O gato me calou na penúltima live, eu acho. Pois é. Ela já mexeu na placa de som hoje, então eu acho que não vai fazer de novo. Esse dado já rodou já. Aqui, aqui. Hum. Sula, quero trabalhar com criação de cenário para jogos. É uma boa ideia estudar por jogo, tipo abrindo Genshin Impact, deixando o personagem parado e tentar pintar o cenário? Olha, eu não sei se é errado. Eu sei que eu fiz isso um bocado. O jogo era 3D. Tava com a referência que eu precisava. A perspectiva tava lá, eu estudei sabe, pelo screenshot do jogo. Eu fiz isso bastante, na verdade. Na minha época era um jogo chamado Lineage 2. Tinha umas construções bem massa. Peraí, deixa eu abrir a porta pro gato, rapidinho. Pronto, nós. Tinha os cenários bem massa, sabe? Então eu fazia pelo jogo mesmo. Eu não sei se é errado, não sei se é o ideal, tá? Mas é como eu fiz. Então, eu recomendo que faça porque pra mim deu certo. Não pode fazer só do jogo, tem que fazer de outras coisas também. Mas, com certeza dá pra fazer do jogo também. Com certeza absoluta. Nossa. Uhum. Pera aí que a gente já vai passar pra cima da linha já. Pera aí que a gente tá. Deixa eu acertar a opacidade das coisas aqui.
Aham, se tiver mais pergunta, pode mandar. Hã, Sula, uma perguntinha. Qual o valor da percepção 2D para trabalhar na indústria de games como concept? O que eu quero dizer? O quanto ela por si só ajuda? Olha, a percepção 2D, ela a percepção, não sei se eu entendi o que você quis dizer com percepção 2D, mas percepção. Obrigado pelo sub. Percepção num geral, tá? Desenho, ele é metade do trabalho que você faz é observação. Se você conseguir observar corretamente o que tá na sua frente, é meio caminho andado para você conseguir reproduzir isso depois, saca? Então, percepção e observação são ferramentas importantíssimas para a gente conseguir trabalhar nesse tipo de coisa. Tanto que, inclusive, não é incomum artistas 3D virem estudar um pouco de 2D para eles conseguirem começar a observar as coisas corretamente. Fazer os exercícios de observação mesmo, sabe? Então, eu considero bem importante. De verdade. Eu tô fazendo um curso de pintura a óleo num lugar chamado Watts Atelier. O curso deles, inclusive, é bem bom se alguém estiver procurando esse tipo de educação tradicional zona. Eu recomendo dar uma olhada no curso dele. Não é barato, mas vale a pena o investimento. Nossa, obrigado pelo sub, gente. Hoje tá intenso. Uhum. É, E uma das coisas que eles batem muito na tecla é a importância da percepção, sabe? A importância de você ver as coisas corretamente. É, Preste atenção, é ver as coisas corretamente. Você tem que aprender a enxergar seus próprios erros. Você tem que aprender. Obrigado. Obrigado pelo sub. Você tem que aprender a enxergar as coisas como elas são. O nosso cérebro engana muito a gente em questões de o que é um cinza, qual é essa cor que tá aqui, isso aqui é realmente do mesmo tamanho de outra coisa, saca? Como é que são essas proporções? Como é que são essas. Nosso cérebro engana a gente demais. Então, a gente precisa aprender a enxergar corretamente. E isso tudo cai dentro da percepção do 2D. Certo? Então, vale a pena demais estudar. Vai fundo. Vai fundo que é importantíssimo. Hum, uma pergunta aqui. Sula, que brush você está usando? Tem alguma configuração específica? Tô vendo que tu tá conseguindo mesclar as cores sem ficar usando o Smudge. Eu tô usando um pincelzinho chamado Square Blocking Brush. Tá lá no meu pacote de pincéis. Ele é meu pincel padrão de blocagem. É, Ele é o que eu mais uso para fazer exatamente essa parte da peça. Colocar as cores sabe, colocar as cores no chão. É, Ele é bem bom, eu gosto dele. Não sei se é todo mundo que adapta, mas eu gosto bastante dele. Deixa eu pegar um tomzinho mais escuro aqui de trás. Tomzinho mais quente, na verdade, né? Não precisa ser mais escuro. A gente vai vir, vai fazer aqui. E aqui atrás tem esse brilho aqui, ó. Uhum. Hum, Qual o teu top 5 artistas preferidos? Uh! Ai, olha, se vira nos 30 isso. Eu vou dizer o pessoal que tá no meu Influence Map, tá? Ó, tem a Carla Ortiz, que é a pessoa que a gente tá fazendo estudo hoje. Tem a Cynthia Shepard. Tem um cara chamado Bayard Wu, que ele trabalhava na Blizzard. Eu não sei se ele tá na Blizzard ainda mais, mas ele manda bem pra caramba também. Tem um cara que faz Nankin chamado Soejima. É o cara que fez as artes do Persona 5. Que foram 4, né? Quem mais? Hum, Ai, meu Deus, difícil se vira nos 30.
De cabeça, pera aí, quem mais? Ah, bota o Joe Madureira aí também. Eu vivo referenciando as coisas de Nanquim do Joe Madureira pras coisas estilizadas, então coloca ele aí também. Nós. É bem eclético. Se eu pegasse um influence map desse na mentoria, eu ia achar eclético. Tem mais gente, tem o Howard Lyon, tem o Chris Han, tem a galera da pintura a óleo que é fantástica. Gente, eu gosto de muito artista. Acho que a treta é que a gente gosta de muita gente. Tem o Bron. Ai, meu Deus, o Bron. Como é que eu esqueci do Bron? Sula, boa noite. Cheguei agora e lembro de você falar que fazia estudo de jogo também. Queria saber o que você acha melhor, fazer estudo de jogo que exige uma pintura mais realista ou um jogo que tem uma pintura menos realista, mas que ainda mantém uma anatomia realista? Ah, depende muito. Depende do que você está tentando estudar. Meus estudos de jogos eram muito de cenário. Eu não fazia muito personagem de jogo, não. Até, até chegar. Até chegar umas coisas tipo o remake do Final Fantasy VII. O remake do Final Fantasy VII eu fiz alguns estudos de screenshot deles pra pegar realmente a pegada dos personagens, saca? É... De novo, depende do que você tá tentando estudar. Todo estudo é uma pergunta, tá? O que você tá tentando entender? Qual é o seu foco? E aí você tem que ver se aquele screenshot, se aquele jogo, ele realmente te responde aquilo ou se ele vai só te levar para caminhos errados, tá? Basicamente, qual é o seu foco? Bora. Sula, você tem indicação de portfólio para inspirar quem quer seguir board game como carreira? Recomendação de quê? Desculpa? Portfólio para quem quer seguir a carreira com board game. Com board gamer. Uhum. Putz, de cabeça assim não vou ter, não. Eu não lembro alguém focado só em board game. Tem a galera que faz Magic e faz RPG no geral. Mas pra tabletop, só tabletop, eu não vou lembrar agora, não. E esse eu vou ficar te devendo. Nossa, Hum. quando eu ponderei começar esse estudo, eu não me toquei na quantidade de cinza que ele tinha. Agora eu estou sofrendo para achar a temperatura desses cinzas todos. Era pra eu estar chegando no rosto e eu tô perdida na manga aqui, para sempre. Ei, pode falar. Lua, quando chega aquela fase que você já sabe tudo o que tem que fazer para melhorar e só resta o grinding, você acha que é melhor só ter paciência e ir aproveitando o caminho? Ou é melhor forçar o caminho para evitar a estagnação, por exemplo? Ah, eu não gosto de forçar o caminho, não. Olha só, de novo, o que a gente tá fazendo aqui é ganhar resistência. Se a gente forçar, a gente vai acabar se quebrando. Isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer por muito tempo, sabe? Eu já falei isso aqui, eu não sei se é exatamente a sua pergunta, não sei se cabe, mas eu vou repetir porque pra mim parece relevante. Se a gente correr muito com as coisas, a gente economiza. Vamos supor que a gente é muito bem sucedido em correr com as coisas. E aí a gente conseguiu economizar 2 meses. O que são 2 meses, galera? Numa carreira de 10 anos, sabe? A gente vai estar fazendo isso aqui por muito tempo. Às vezes, economizar esses 2 meses vai causar um problema sério, vai te dar uma depressão, vai te dar um burnout, uma coisa que você realmente não vai ter que lidar com as consequências, uma coisa que realmente não é agradável de lidar com. E tudo isso para você economizar 2 meses, saca? Então, para mim, sempre faz sentido a gente ir num ritmo que é mais natural pra gente. Não pode deixar estagnado, tá? Não é para vocês ficarem para sempre vacilando.
e tipo, ah, não tô com saco de fazer. E aí você não tá com saco sempre. E aí você tá na sua zona de conforto o tempo todo. Não, isso é ruim, sabe? Mas também não é pra ficar neurado 10 horas por dia. Eu tenho que estudar todas as coisas agora, senão as pessoas estão ficando melhor do que eu e eu vou ficar pra trás. E se eu não fizer isso, eu vou morrer, saca? Também não é assim. Então, um pouquinho de cada coisa de cada lado. Certo? Eu acho que esse branco é mais neutro. O meu branco tá com muito amarelo. Uhum. Deixa eu colocar essa joia aqui também. Também nesse assunto, também nesse tema, né? A arte leva tempo. Por mais que a gente queira correr, tem coisa que só vai clicar pra gente quando for hora de clicar, sabe? Então eu não sou muito partidária de correr muito por causa disso, sabe? Meu cabelo tá muito azul, ele era pra ser um pouquinho mais lilás que isso. Isso. Tem mais pergunta aí? Tem. Manda. Sula, falando em board game, tem alguma sugestão do que mostrar no portfólio? Olha, qualquer coisa que seja relevante. Eu acho que qualquer ilustração de RPG, qualquer ilustração de card game encaixa em tabletop. Se você tiver ilustração de prop, se você tiver ilustração de mapa, todas essas coisas valem a pena demais, sabe? Eu sei de uma galera que trabalhou um tempo fazendo só mapa, só porque era o que tinha no portfólio. E tinha demanda, viu? Hum... Sula, que artistas de concept você mais gosta e indica? Cadê o pessoal da tabela do bingo aí? Tem uma menina chamada Sam Hogg, que eu gosto muito do trabalho dela como diretora de arte e como concept. Eu vivo indicando o portfólio dela porque o portfólio dela é muito bem organizadinho. Ele é um excelente exemplo de portfólio de concept, saca? Mas eu não sigo tão de perto o pessoal de concept assim. Tem uma galera que eu admiro demais, sabe? Tem o Oscar Vega, por exemplo. ah, Manda bem pra caramba, sabe? Tem o Ivan Amundsen, que manda bem pra caramba. É, Mas que eu uso o portfólio de referência é a Sam Hogg com certeza absoluta. Sam Hogg do meu coração. Ela manda demais da conta. Sula, eu sou iniciante e não faço ideia por onde começar a aprender Environment Art. Tem alguma dica? Estúdio Ghibli. Vai nos backgrounds do Estúdio Ghibli e começa por lá. Eles são muito didáticos de serem copiados. Eles vão te ensinar um bocado. E você vai perder o medo de fazer cenário. Eles são muito bons. Very bueno mesmo, sabe? Que mais? O que eu posso mais falar? Nessa pegada, tem alguns canais no YouTube que tem o pessoal que trabalha fazendo background de anime, que tem os vídeos deles fazendo as pinturas completas no YouTube. São bem interessantes e dá pra aprender um bocado com esses vídeos desse pessoal, sabe? É, O canal das tintas Nicker tem uma tinta japonesa chamada Nicker Poster Paint, que também tem uns vídeos da galera pintando tradicional, sabe? Mas vocês vão conseguir pegar todo o processo da pintura do cenário acompanhando aquele tipo de coisa. Pode parecer bobagem também, mas
pegar umas coisas com o Bob Ross. O Bob Ross é um pintor extremamente eficiente, sabe? Ele faz aquelas pinturas dele em meia hora. Então, dá pra pegar uns macetes com o Bob Ross também, sabe? Vai atrás de pintura de cenário. Vai atrás do pessoal que faz esse tipo de coisa. Que tem muito vídeo muito bom no YouTube desse tipo desse tipo de conteúdo. O Marc Brunet também tem um vídeo falando de pintura simplificada de cenário, que ele faz um estudo muito parecido com o Estúdio Ghibli. Que mais? Quem que tem? Tem alguém de cenário no YouTube? Acho que não, né? Tem o Ethan Becker, que tem um vídeo sobre o processo de cenário dele, que também é bem interessante. Mas basicamente, pega uns cenários e vai pintar, sem medo. É uma lógica um pouquinho diferente de pintar personagem, mas assim que você pegar o jeito, você vai ver que é muito gostoso pintar cenário. É bem divertido. Makoto Shinkai também, né? Makoto Shinkai, fantástico. Fantastique. Sula, tem alguma dica para pintura para quem nunca pintou no tradicional e começou direto no digital? Sinto que tenho dificuldade com cores e em pintar em uma camada só. Olha só, pintar em uma camada só não é necessário, tá? Ela é bom para você ter para você ter disciplina, para você entender o processo que você não fazer mais bagunça do que progresso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu só tô pintando no tradicional hoje em dia. Eu comecei a pintar no tradicional, eu já tinha mais de 30 anos. Acho que as primeiras vezes que eu peguei no tradicional, eu já tinha 33, 34. Eu tô com 39 hoje, né? Então, dá pra você aprender pintura no digital sem problema nenhum, viu? Não acha que é algum tipo de detrimento, nem coisa parecida, sabe? A grande lição pra mim do tradicional foi o lance da disciplina. Como o digital ele te dá muito espaço pra você bagunçar o processo. Eu nunca tinha entendido de verdade o que é pintar do grande pro pequeno até eu começar a pintar no tradicional. Porque o que acontece? Se você vai lá numa área e você pinta a textura dela muito antes da hora, e aí vamos supor que você tem uma pedra. E aí nessa pedra vai ter um degradê do azul para amarelo, porque ela está iluminada pelo sol. Se você vai lá e você faz a textura da pedra antes de fazer o degradê do azul para amarelo, quando você fizer o degradê, ele vai sumir com a textura. Porque você está trabalhando numa camada só. Saca? Porque é tradicional. Então, a coisa que o tradicional me ajudou demais foi resolver esse detalhezinho do processo. O que vem antes, o que vem depois. O que eu estava fazendo invertido. E isso me deixou pintar mais rápido, pintar de uma forma mais eficiente. Faz sentido? Mas foi basicamente isso. Não sei se pintar em uma camada só é exatamente necessário, não. Só se você realmente quiser a vantagem da velocidade que te dá, né? Porque quanto menos tempo você perde gerenciando layer, mais rápido o processo vai. Porque às vezes a gente coloca tanto layer que a gente se perde sinistramente, né? Uhum. É nesse momento que a ferramenta para de ser uma vantagem e começa a virar um detrimento. Sula, você já teve algum problema de coluna por desenhar? Estou muito ferrado da coluna porque comecei a desenhar com mais frequência. Eu tive uma crise de lombalgia aguda há um tempo atrás. Já faz alguns anos já. Deixa eu ver, já vai fazer quase 10 anos já que eu tive esse. Graças a Deus eu nunca tive mais nada desde então. Quando eu tive essa crise de lombalgia, a minha coluna travou. Eu não conseguia sentar. Eu só conseguia deitar ou ficar de pé. Sentar doía demais da conta. Travava a minha coluna inteira, sabe? Não foi agradável, não recomendo. Quando eu precisei ir na emergência para tomar injeção, para destravar, saca? Quando eu cheguei lá, eu tomei uma bronca a respeito da cadeira que eu tava usando e de eu estar usando as coisas muito atrás na mesa. O que isso significa? Na época eu não usava tablet de tela, né? Eu usava tablet normal. A minha tablet ficava para trás na mesa, então eu trabalhava com os braços esticados. E isso de trabalhar com os braços esticados estava me causando problema e eu não sabia.
Então, eventualmente eu passei para tablet de tela. Um dos motivos pelo qual eu não uso o teclado é por causa disso. A minha tablet está bem próxima da onde eu tô aqui, de verdade. Meus braços não estão esticados, eles só estão apoiados na braço da cadeira. Eu troquei de cadeira, né? Eu sei que o pessoal hoje em dia fala muito mal de cadeira gamer, mas na época que eu comprei, essa aqui era a cadeira com a maior quantidade de ajustes que tinha. Essa aqui é uma DX Racer, ela tá velhinha já, ela já tá com 10 anos. Uh, mas ela tinha todos os ajustes. Ela tem o ajuste de altura do braço individual, o ajuste da inclinação da coluna, ela tem apoio para as costas, ela tem ajuste de altura, ela tem todos os ajustes, sabe? Ela é uma cadeira muito boa. E aí, depois que eu consertei essas duas coisas, depois que eu botei a tela mais próxima de mim, que eu trabalho olhando para cá e não olhando para baixo, e que eu troquei a cadeira, nunca mais tive problema. Graças a Deus. Ajudou bastante. Mas, de novo, gente, eu não sou médica. Eu só fui uma pessoa que teve uma crise de lombalgia, tá? Então, não levem meu conselho como gospel. Se vocês tiverem dúvidas, o que eu mais recomendo, o que eu fiz na época foi que eu marquei uma consulta com um ortopedista e tirei todas as dúvidas com ele. Na época, a gente inclusive fez medição, a gente viu o tamanho de mesa com altura ideal, sabe? Essas mesas minhas são encomendadas com exatamente a minha altura, sabe? Então, não dá problema. De novo, foi tudo dessa época, sabe? Também tá com um pouco mais de 10 anos. É, de várias formas, a forma como eu pensava sobre isso era o seguinte: eu sou meu chefe, né? Eu posso ser um chefe cuzão e não me dar nenhum desconfortos, ou eu posso não ser um chefe cuzão e cuidar das sulas, sabe? Então eu fiz um investimento mais pesado para que tudo ficasse de acordo com o script, sabe? Com que tudo ficasse, sabe, nas alturas corretas, nas distâncias corretas, e aí nunca mais deu problema. Eu espero não ter que fazer esse investimento de novo, porque na época foi bem caro. Mas valeu a pena, viu? Eu sei que tem muita gente que usa o computador com cadeira de mesa de sala, sabe? Cuidado que isso vai dar problema. Tem pessoal que usa mesa de tela olhando para baixo. Cuidado que isso vai dar problema. Pessoal que usa iPad todo enrolado no sofá. Cuidado, isso vai dar problema, sabe? Cuidado com as colunas que a gente só tem uma. Sulan, Oi, você escolhe o que precisa estudar ou o que está com saco para estudar? um pouco das duas coisas. Tem coisa que a gente precisa estudar. E esse que a gente precisa estudar, por mais que ele seja, ai, que saco, eu tenho que sentar e fazer. Sabe? Esse é um dos motivos pelo qual eu faço o curso. Eu faço o curso das coisas que eu não tenho saco de fazer por conta. Ajuda bastante a coisa do curso, sabe? E as coisas que eu gosto de estudar por conta é só sentar e fazer. Eu gosto muito de fazer meus estudinhos de filme, por exemplo, sabe? Então, para esses eu não preciso de ajuda. Agora, para sentar e pegar uma perspectiva mais pegada, para sentar e fazer os exercícios, pintura a óleo, eu tenho muito de fazer aqueles. Você faz os quadradinhos de cor, saca? Para você ver como é que as tintas misturam. Eu nunca ia fazer aquilo por conta. Nunca! Aí você vai lá e gasta o dinheiro no curso, aí o cara vem e fala: essa semana vocês vão pintar quadradinho de cor. Aí, tá bom. Então tá, agora não tem como a gente escapar, né? Então vamos fazer quadradinho de cor. Fazer as tabelinhas de mistura de cor, saca? É necessário. Sulan, hum, o que Manda. você acha do Sam Does Art? Gosto muito das pinturas dele, e como ele faz muito com tão pouco. Eu gosto dele, eu gosto das coisas dele também. O canal dele é muito divertido. Inclusive, rolou treta recentemente com ele e eu acho que ele lidou super bem, sabe? Então, eu gosto bastante das coisas dele. Os vídeos que eu já assisti dele, as dicas que ele dá são bem sólidas também. Então, acho que vale a pena. Acho que super vale a pena. Sam das Art é amorzinho. Esse vídeo dele que teve depois da treta lá, em que inclusive ele tava estudando likeness, né?
Ele tava estudando essa semelhança com retrato. Ficou um vídeo bem interessante. Hum. Sula, você consegue pensar em nomes de brasileiros que estão mandando muito bem e ainda não são conhecidos pelo povo pra gente seguir? Ah, eu tenho algumas pessoas, eu super recomendo, mas eu não sei o nível de fama desse pessoal entre os brasileiros no geral. Mas, ó, uma das pessoas que eu recomendo que o pessoal siga é o Isaiah. Deixa eu pegar o portfólio dele. Aqui, pera aí. Pera aí. Olha como é que esse guri manda bem, ó. Quem mais? Nossa, gente, vocês estão me pedindo, se vira nos 30 de nome no dia que eu tô péssima de nome. O Delay também manda bem. Pode mandar o link também. Vou mandar. O Robson Michel todo mundo conhece? O Hobby! Aham. Peraí. Robson Michel também tá mandando bem demais. Nós. Pô, a Aninha, né? Ana Percy. Ana Percy. Nossa, sim. Tá com o portfólio dela aí na agulha? Tô. Manda pro pessoal aí também. Então pronto, nós, 3 pessoas pra nós. Obrigado pelos tias. Dan Candy é muito bom também, sim. Nós. Então tem uma galera muito boa aí, gente. Tem muito brasileiro bom. Tem muito brasileiro foda. Eu vou pedir desculpa de todo mundo que eu não lembrei, porque hoje tá foda o negócio dos nomes. Hum. Sula, você acha válido iniciar traçando as lines por cima da referência para depois preencher com as cores e iniciar a pintura? Ou não compensa porque você poderia estar treinando o desenho de observação? Ah, olha só. De novo a gente volta ao foco do estudo. Quando a gente estava falando do cronograma de estudos aqui, a gente falou muito a respeito da fazer um estudo quando você tem pouco tempo. Se o foco do estudo é estudar cor, não tem por que você não traçar o negócio. Sabe? Você tem pouco tempo. Eu só tenho 1 hora por dia para fazer estudo. Se eu ficar nessa 1 hora por dia e me obrigar a fazer a linha, muitas vezes não vai dar tempo de chegar onde eu quero. Então, traça. Não tem problema. Qual é o foco do estudo? Só que se o foco do estudo for estudar a linha, for estudar a estrutura, aí não vale a pena traçar. Porque aí você está pulando a parte do estudo que seria seu foco. Agora, no geral, pode. No geral, você quer estudar só a cor? Pode traçar sem medo, sabe? Traçar é só uma ferramenta. Não é um pecado. A polícia da arte não vai te pegar. Contrário do que as pessoas dizem na internet. Sula, eu tenho problemas para usar brushes muito duro para pintar. Geralmente uso um brush fofo e tento usar o laço tool para tentar não deixar com cara de airbrush. Tem alguma dica para contornar isso? Não sei se consegui ser claro na pergunta. Não, conseguiu sim. É de boa. Olha só. É só uma questão de, primeiro, acostumar que o brush mais duro vai deixar umas marquinhas na pintura. Não vai ficar tão liso quanto fica no airbrush, tá? Então, é acostumar com essas manchinhas que o brush deixa, tá? E a segunda coisa é praticar. Chega aqui
e pega o pincel duro e fala: "Hoje esse aqui eu vou usar só o pincel duro". Porque o que você está sentindo falta é de controlar a pressão, você está sentindo falta de controlar a opacidade com a pressão da caneta. É isso que faz a controle da opacidade que você está sentindo falta. Então, se você começar a praticar isso, começar a controlar a opacidade com a pressão, vai dar um resultado bem legal, bem rápido, sabe? Não tenha medo, não. Hum. Boa noite, Sula. Eu desenho desde pequeno e sempre visualizei o desenho como um hobby. Mas quando envelheci, encontrei um espaço para minha habilidade como designer gráfico. Sinto que sou muito devagar para uma ilustração. Existe alguma dica para aprender a acelerar alguns passos? Olha, conhecer o processo, tá? Normalmente a gente fala que a ordem é primeiro a gente fica bom, depois a gente fica rápido. Porque senão a gente vai acostumar a ficar. A gente vai acabar ficando. A gente vai ficar rápido em fazer grosseria. A gente fica rápido em cometer erros, saca? Não é o que a gente quer. Então, levar muito tempo numa ilustração não costuma ser o problema que as pessoas acham que é. Tem alguns ilustradores que chegam a levar 100 horas numa ilustração. 100 horas, gente, é mais de um mês numa ilustração, tá? Primeiro, faz ficar bom. Depois se preocupa com a velocidade. Quando a gente começar a pegar a parte da velocidade, o que, que acontece? Você vai pegar o seu workflow e você vai tentar otimizar ele. Como que você pode pintar as coisas mais direto ao ponto? Como que você pode diminuir a quantidade de erros que você comete? Aí vai entrar um pouquinho de precisão, vai entrar um pouquinho de planejamento, cometer os erros nas horas adequadas, sabe? A gente estava falando a respeito do sketch, sabe? Quanto mais próximo o seu sketch tiver da versão finalizada, menos você vai ter que ajeitar coisa na pintura. Quanto menos você tiver que ajeitar coisa na pintura, mais rápido vai o seu processo. Saca? Então é esse tipo de coisa. Mas eu realmente não recomendo se preocupar tanto com a velocidade no início. No início se preocupa mais em ficar bom. Leva o tempo que precisar, sabe? De verdade. Deixa eu ver aqui. Ela faz uma beiradinha quentinha que fica uma delícia aqui, ó. Eu acho que é um pouquinho mais vermelho do que eu tô fazendo. Sula, eu gostaria de saber qual a melhor maneira de estudar e interpretar um artbook e se você tem algum para indicar. Ah, nossa! Tem artbooks? Eu Pegou tenho no um teu monte de ponto artbook. fraco. Pois Você é, pegou no teu ponto fraco, já era. eu adoro artbook. Nossa! O problema de recomendar artbook é que artbook é muito pessoal. Qual é a arte que você gosta, sabe? Tem os artbooks da Pixar que são muito instrutivos. Tem alguns artbooks de artistas diretos, sabe? Que são ótimos se você é fã daquele artista. Mas artbooks, eu não sei se a gente estuda artbook. Artbook é mais referência. É referência em como é que esse artista resolve esse tipo de coisa. Dá uma olhada no artbook, sabe? Falando em Bron, o artbook do Bron é um dos meus favoritos, sabe? Eu adoro aquele artbook dele. Então, é mais por aí. Eu não sei se eu estudaria o artbook do Bron, mas quando eu sento e eu preciso me inspirar, quando eu preciso ver como é que ele resolve as coisas, é no artbook dele que eu vou. Saca? Eu não sei se o artbook é tanto de estudo. Sula, tenho uma queda pela arte de mangá. Até pelo medo de usar cores ainda, kkk. Mas queria saber, tem algum brush em específico que simule a caneta tinta que normalmente é utilizada nesse estilo? Inclusive, que O que que ajuda ela tá no uso de usando? rachura? Olha, se você tá tentando fazer arte final, vai direto no Clip Studio. Não é Photoshop, é Clip Studio. É Clip Studio que vai ter as ferramentas de arte final. Vai ter muita coisa muito boa no Clip Studio. Pode ir lá sem medo nenhum. E aí procura por mangá, sabe, escrito em hiragana e manga pen. E vai direto no assets deles. Que você vai achar muita coisa boa. Foi assim que eu achei o meu. Eu tenho um pincelzinho de arte final do Clip Studio que é uma delícia.
foi encontrado jogando mangá em hiragana no negócio de assets, saca? É... O Photoshop faz arte final, mas eu normalmente tenho que deixar meu Photoshop tão customizado. Eu uso esse programinha aqui, ele chama Lazy Nezumi, sabe? Eu só consigo fazer arte final no Photoshop usando Lazy Nezumi. O Photoshop com o processamento de pressão dele normal, pra mim só não funciona, sabe? Então por isso que eu tô recomendando ir direto no Clip Studio. Talvez o Photoshop não seja ou Clip Studio ou o Paint Tool Sai. O Sai também tem umas ferramentas deliciosas pra fazer arte final. Super recomendo. Mas é isso. E muito mangaka usa o Clip Studio, sabe? Então vai direto na ferramenta que o pessoal usa, procura pela GPen, sabe? Que você vai achar bastante coisa. Eu quero tirar um pouquinho da saturação disso aqui. Baixar um pouquinho isso, baixar um pouquinho essa saturação. O Clip Studio é show de bola pra fazer arte final, nossa. O Zanquetin mudou de mala e cuia pro Clip Studio, né? Tá sendo massa de ver essas peças novas que ele tá soltando. Tá sendo muito legal e tudo Clip Studio, sabe? Então, mais pessoas que se libertaram do Photoshop. Um dia a gente chega lá também. Pera aí, momentos de tensão. Tem mais pergunta aí? Eu me mutei por causa do Yukito e esqueci. Ah, tudo bom. Sula, Olá. tenho estudado line art ultimamente. Ainda estou na luta para alcançar peças 2D mais responsivas. Tenho estudado bastante o estilo do Mark Brunet e notei que ele difere a grossura da linha em alguns pontos e acho que isso serve para volume, mas não tenho certeza se entendi o feeling da coisa. O que mais me intriga é que ele deixa alguns pedaços do line art incompleto, mas a seleção preenche bonitinho. Você tem algum conselho de como estudar essa técnica se for algum absurdo? Perdão, kkk. Eu não sei se ele usa seleção varinha mágica. Não é incomum o pessoal que trabalha no Photoshop não usar varinha mágica e usar direto o laço tool. Você vem aqui e escolhe a área toda mesmo, sabe? Sabe, vem aqui, vamos pegar a mão, faz a mão inteira. E aí o pessoal usa ou esse laço tool ou o poligonal laço, que é esse aqui, ó. Que aí vem fazendo vários pontinhos, ó. E vai fazendo a. Não é incomum o pessoal usar esse tipo de seleção aqui, tá? Se você tiver no Clip Studio, tem a ferramenta deles. Trabalha muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Com esse tipo de preenchimento. Com esse tipo de seleção e preenchimento, tá? Então, outra coisa que eu recomendo fazer no Clip Studio. Inclusive, a primeira vez que eu comprei o Clip Studio foi para usar aquele. Como é que é o nome? Close and Fill. Que é uma delícia. Funciona que é uma beleza, sabe? Então, eu comecei a usar o Clip Studio por causa disso. Então, tá aí, fica a recomendação. Mas o pessoal que eu saiba, quando eles fazem a arte final com os pedaços faltando, eles usam muito mesmo a Lasso Tool mesmo, em vez de usar a varinha mágica. Hum. Sula, qual ilustração que você mais demorou para fazer? E Ah, qual nossa. a sua peça favorita? Ah, nossa. Nossa. A ilustração que eu mais demorei pra fazer, ela nem tá no meu portfólio. Tem uma capa de livro que eu fiz há um tempão atrás que tinha tipo 13 criaturas
e cada criatura tinha que estar num layer separado para ele ser usado em... Nossa, aquilo levou muito tempo para ficar pronto. Mas ela infelizmente não tá no meu portfólio. E a minha peça favorita, cara, eu ainda gosto muito dessa aqui, ó. Ela é a minha peça do coração. Antes de eu começar a trabalhar em Hearthstone, eu tinha pintado uma peça de uma satyrs dançando na floresta. Então, quando o pessoal do Hearthstone me deu a oportunidade de fazer basicamente isso, satyr dançando sabe? Satyr dançando, tocando flauta, eu fiquei muito nas nuvens que alguém me pagou pra fazer isso, sabe? Mas hoje em dia eu levo consideravelmente menos tempo nas ilustrações. Eu acho que eu tô ficando um pouco mais eficiente, sabe? Eu gosto do anjo também. Eu gosto. Eu não sei favorito. Favorito é difícil. Favoritos são hard. Sulu, tu pode dizer qual é o livro? É A Bandeira do Elefante da Arara. Romance. Eu não sei se ele tá usando mais essa capa, porque essa capa é antiga e ele já passou por outras edições. Inclusive, tem muito artista brasileiro trabalhando foda nesse projeto. É massa. É massa. Sula, eu desenho há anos, porém estou estudando desenho faz 2 meses. E assim eu meio que, entre aspas, meti o louco porque aceitei uma commission, sendo que talvez não esteja preparado para fazer. Porém, aceitei para testar o nível que estou, meio que um desafio. Isso é válido fazer ou posso me queimar no cenário? Não, é válido fazer sim. A pessoa que te contratou já gosta do seu nível. A pessoa que contratou o commission com você já gosta do seu nível. Então, a gente. Esse é outro pensamento que eu acho interessante trazer aqui. Quem acha que a gente está pronto ou não é o nosso cliente, não é a gente. Então, se o cliente já te pagou, sabe, ele já gosta do que você está fazendo. Faz o melhor que você conseguir e volta a estudar. Tá? É de boa. Mas quem escolhe se a gente está pronto ou não, não somos nós, são os clientes. Sula, poderia dar pra gente uma definição do que seria o estilo Hearthstone? Sempre que olho para uma arte do jogo, não consigo fazer uma leitura porque é tudo muito lindo. Olha, o Hearthstone tem algumas coisas que são bem de Hearthstone. Primeiro, ele tem aquelas coisas dentadas. E olha só, deixa eu botar aqui, deixa eu usar de exemplo aqui. Você tá vendo esses arranhados que tem na pedra, tudo rachadinho, tudo com dentadinhas quebradinhas? Isso é muito coisa de Hearthstone. Os detalhezinhos na saia dela, que tá com os furadinhos, saca? O tecido ter volume. Você vê que o tecido não é super fino. Ele tem volume em si. Então tudo em Hearthstone é sempre mais grossinho do que a gente espera. Outra coisa, saturação. As Hearthstone raramente tem coisa cinza. Normalmente o cinza tem muita cor. Então, por exemplo, esse túnel aqui, o cinza tá super azulado. Porque ele era para ser o cinza. E não, a gente não usa cinza, a gente vai usar azul. Deixa eu pegar as coisas do Zanquetin aqui, pera aí, rapidinho. Smiley face. Um dia, contem pro Zanquetin que ele tá no meu autocompletar do Google. Eu digito Rafa Zanquetin e já vai direto pro ArtStation dele. Olha que massa, olha que peça foda. Ó, de novo, olha as dentadinhas no cenário, olha as coisas rachadinhas, saca? A saturação, repara que o cinza é todo cromático, então muito azul, muito roxo. Ó, ah, a forma que o pessoal tem, nada fininho, tá vendo? Inclusive o tecido, tá vendo a armadura dela aqui, ó? Repara como é que a armadura dela tem uma espessura, sabe? Então, nada é fininho, nem os tecidos, nada tem espessura de papel, tudo é grosso. Isso é muito coisa de Hearthstone. E a gente trabalha muito também com figura escura no fundo claro. Se você olhar o portfólio do Zanquetin, que é cheio de Hearthstone, tudo figura no fundo claro, ó. Figura escura, fundo claro. Várias peças desse jeito. Então, é esse tipo de coisa. E a saturação, né? A saturação é importantíssima. Inclusive,
trabalhando em Hearthstone há muito tempo, a saturação fica viciadíssima, é difícil baixar a saturação pra gente fazer outras coisas. Mas é bom, a gente mantém os estudos. Mas olha que massa. Então, figura escura no fundo claro, nada fininho, nem os pelinhos, todos os pelinhos inclusive são grossinhos, olha que massa. Sabe? E saturação. A gente tem esse princípio do o mais 3D possível também, que ele também ajuda a guiar o que a gente está fazendo. A gente quer que as coisas pareçam o mais acreditáveis possíveis, sabe? Elas têm que parecer que estariam dentro do jogo, por exemplo. Então, evita o máximo possível usar truque de perspectiva, deixa as coisas como se elas fossem mini estatuazinhas, sabe? Que ajuda bastante no resultado também. Sula não está tão eloquente hoje, eu peço desculpa. Sula, falando em layers, muitos ilustradores de mangá recomendam usar a blocagem das cores para colorir usando a técnica de cel shading. Uhum. Esse processo não seria mais rápido que ficar pintando tudo por cima na mesma layer? Sim. Cel shading é super rápido. Cel shading é show de bola por causa disso. Ele separa as cores base, faz uma camada de sombra por cima, degradê, tá pronto. É fantástico. Por isso que eu falei, nem sempre, nem tudo é regra. Mas se você quer fazer pintura, quando a gente começa a fazer pintura, que a gente começa a fazer pinturinha mais renderizadinha, você começa a separar tudo em layer, às vezes navegar os layers começa a tomar muito tempo. Mas é mais pra pinturinha renderizadinha. Em questões de velocidade, eu acho difícil demais. O pessoal que faz acabamento mais rápido que eu conheço é o pessoal que trabalha com colorização de quadrinhos. Você vai ver o pessoal fazer às vezes 10 páginas por dia e vai ficar um resultado muito bom, sabe? Em nível de velocidade eu não sei como bater esse pessoal. Eles trabalham muito com lasso tool, é uma técnica muito parecida com cel shading, sabe? Então, cel shading, essa colorização de quadrinhos é bem rápido. Mas o pessoal de quadrinhos mesmo também é um tanto contra usar excesso de layer, viu? Eu já vi alguns pensamentos bem extremos em relação a isso. Acho que meio que a última pergunta do dia. Sula, no seu processo de entrega, você mostra o sketch antes da coloração para a empresa ver e Sim. aprovar ou faz tudo na entrega e pronto? Não. A gente mostra. Deixa eu mostrar. Pera aí, rapidinho. É uma boa pergunta pra gente finalizar. Pera aí que eu já volto pro microfone já, pera aí. Aqui. Eu acho que tá aqui. Aqui, isso. Ó, a gente tava falando dessa peça aqui, né? Essa aqui. Como que eu mandei isso aqui pro cliente? Primeira coisa que eu vou mandar vão ser os thumbnails. Os thumbnails são super simples, ó. É só pra ter uma ideia da composição. Tá vendo? Aí eu mandei as 3 opções, eles escolheram a 2. Aí, depois que eles escolheram a 2, eu vou fazer um sketch mais detalhado, que vai ser esse aqui, ó. Aí o sketch agora já tem uma ideia bem melhor de como que essa peça vai ficar. Ele tá seguindo o thumbnail, né? Mas já tá bem mais detalhado, já tá... Lembra aquilo que eu tava comentando? No sketch resolver os problemas de pintura? E aí, junto com esse aqui, eu mando as opções de cor. E essas aqui são as opções de cor, ó. Eu faço o sketch e uso ela para fazer a base da opção de cor, ó. Aí, com isso aqui aprovado, eles escolheram a 4 aqui nessa ocasião, né? Aí a gente faz a versão final. Ó. Então você vê que o processo todo tem várias possibilidades deles darem feedback. Tem vários lugarzinhos em que a gente consegue falar com o cliente sem problema nenhum. Certo? Espero que isso aqui responda.
Mas não, pegar o briefing e só pegar a imagem finalizada é loucura. A gente precisa comunicar com o cliente. E comunicar de jeitos eficientes, né? Então, essas são as etapas que eu falo com o cliente mesmo. A gente ainda tem tempo, Lau? Ou já A gente tem uns 5 minutos tem ainda. 5 minutos ainda, né? Tá. Se tiver mais uma pergunta, eu acho que rola. Se não, vamos só mexer mais um pouquinho no estudo. Perguntaram qual é o cuscuz que tu prefere. Ah, meu Deus! Eu vou confessar uma coisa. Vamos lá, treta. Eu nunca comi cuscuz. Está na hora. Ah, meus dedinhos estão mais longe do que devia. É isso que tá me incomodando. Existem vários tipos de cuscuz, gente. Existem vários tipos de cuscuz. Eu nunca comi nenhum tipo de cuscuz. Ah, não! Tem o marroquino, tem o do Nordeste. Tem aquela coisa esquisita que São Paulo chama de cuscuz. Preconceito contra paulistas, olha só. Mas eu nunca comi nenhum deles, nenhum dos tipos. Então, agora eu fiquei curiosa, agora eu quero experimentar. Hum... Sula, você conhece o trabalho do Simon Stalenhag? Conheço. Ele é muito bom. Tem muita gente muito boa no mundo, gente. O Simon, inclusive, é um desses caras que eu acompanho há muito tempo. Há muito tempo atrás. Obrigado. Obrigado pelo sub. Há muito tempo atrás, tinha um site chamado CG Society. E o CG Society era um site muito bom, sabe? Eu conheci muita gente na época do CG Society. Serge Birro, o Simon Stalenhag, Stefan Sejic. Nossa, tem mais gente. O próprio Dave Raposa também é daquela época. E eu conheci muita gente que eu acompanho. Quando eu falo que eu acompanho o pessoal há muitos anos, há mais de 10 anos, é provavelmente por causa da época que eu acompanhava nesse site. O Pascal Blanchet também é dessa época. Nossa, pessoal do conceptart.org, sabe? Tem muita gente muito boa que tá aí na área desde então, sabe? É massa acompanhar o pessoal o tempo todo. É muito legal ver como é que o trabalho do pessoal vem desenvolvendo com esse tempo todo, sabe? Inclusive, teve uma artista que na época rolou um witch hunt sinistro em cima dela, porque ela fazia photobashing, sabe? E na época, photobashing não era uma técnica aceitável. O pessoal achava que photobashing era roubar. E ela fazia umas ilustrações com photobashing. O nome, ela assinava Enyla. E, nossa, na época rolou drama, rolou exposed, o pessoal provando que ela usava foto nas coisas dela, saca? E ela completamente sumiu da comunidade. E eu acho um vacilo, porque hoje em dia, photobashing é um negócio super normal, né? E a gente completamente perdeu de acompanhar a arte dela porque rolou esse witch hunt. Ah, drama de fórum. Existia drama na internet antes de mídia social, saca? Basicamente a mensagem é essa. Ah, eu estou incomodada com o negócio dos dedos, mas eu acho que tá muito tarde pra mudar agora.
São A posição é 9, bem mais perto da boca, é. são 9h28. São 9h28, Já, tá na já hora. era. Pois Já é, era. já era. Mas eu acho que foi bom como estudo. Nossa, a Carla manda muito bem. Meu Deus do céu. Gente, é isso então. Espero que tenha sido útil. Deixa eu virar a câmera pra mim aqui, né? Pronto, câmera. Espero que tenha sido útil. Pra semana que vem eu devo fazer um poll de novo pra gente ver qual vai ser o próximo tema, saca? Então, fiquem ligados no Twitter, que eu aviso no Discord quando começar o poll, certinho? Tem alguém online pra Bora. gente fazer raid? A Mickey? Bora gankar? Pode ser. Bora. Então, gente, muito obrigado aí pela paciência, pela audiência. Beijo pra vocês e até semana que vem. Boa noite! Boa noite, Beijo. meus queridos. Até semana que vem. Beijão. Deixa eu avisar, se ainda dá tempo. Semana que Dá. vem a gente vai fazer a live 1 hora mais cedo. Então, em vez de começar às 8, a gente vai começar às 7, tá? Só pra avisar. Beijo, gente. Boa noite. Até semana que vem. Beijo.